3 livros para ler essa semana. Entre rasuras. Antes de começar, vou pedir que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E também há uma campanha no Apoia-se Entre Rasuras para quem quiser e puder contribuir com o canal. O link vai ficar fixado na descrição do vídeo. Salve pessoal, beleza? Continuando nosso quadro de sugestões, trouxe 3 indicações de leituras para se fazer ao longo da semana ou da quinzena. Na verdade são leituras que estou concluindo ou que farei ao longo da semana. A primeira indicação de leitura é esse livro aqui, Festa ao Ar Livre e Outras Histórias, da escritora neozelandesa Katherine Mansfield, que foi uma escritora modernista nascida no século XIX. Por mais que ela não tenha sido notada como outras escritoras contemporâneas, por exemplo, Virginia Woolf, ela teve uma grande contribuição pelo trato, na narração das percepções psicológicas de personagens femininas e também pelo desenvolvimento e amadurecimento do recurso chamado epifania. Epifania é aquele momento que o personagem ele tem uma iluminação, uma revelação, em que ele acaba refletindo sobre a situação dele e sobre tudo que cerca, se fosse uma crise existencial. Pode fazer um paralelo, considerando a literatura brasileira, com a obra da Clarice Lispector, que ela trabalha bastante esse recurso epifânico, principalmente em seus contos. O conto da Clarice Lispector, que é bastante notável por essa característica, é o conto Amor, presente no livro Laços de Família, em que a gente acompanha a protagonista da história, a Ana, uma mãe, esposa, dona de casa, e em que certo momento do conto ela acaba tendo essa iluminação, revelação, essa epifania, em que ela reflete sobre a situação dela e tudo que a cerca, de forma que aquilo que é familiar para ela acaba se tornando estranho ao mesmo tempo. Aquele ambiente doméstico, as pessoas que vivem naquele ambiente, e isso a Clarice Lispector acaba herdando de Katherine Mansfield, E aí como ela acaba herdando? Para quem não sabe, Katherine Mansfield é uma referência para Clarice Lispector, tanto em sua formação como escritora, como sua formação como leitora. Tem várias referências que pegam as próprias falas de Clarice Lispector para dizer sobre o estranhamento, e o espanto que ela teve ao ler o conto Bliss, que é um dos principais contos de Katherine Mansfield, que infelizmente não está presente nesse livro aqui, mas foi traduzido para o Brasil como Êxtase, e é fácil de encontrar por aí. Esse conto, a Clarice Lispector fala, que foi basicamente um divisor de águas em sua formação como leitora. E aí ela acaba trazendo isso também para sua produção. Agora vamos falar um pouquinho sobre a escritora laureada com o Prêmio Nobel de Literatura em 2024. A primeira escritora sul-coreana a ser laureada com o Prêmio Nobel, que é a Han Kang. E aí, o primeiro livro que eu gostaria de falar, vou falar bem brevemente, porque eu não li o livro ainda, vou ler ao longo dessa semana, que é o Atos Humanos, em que a escritora retrata um episódio conhecido na Coreia do Sul como uma massacre de Gwangju, em que as forças militares da Coreia do Sul entraram na Universidade de Gwangju e atiraram contra os seus estudantes, que estavam fazendo uma manifestação, um protesto a favor da democracia no país. E sim, a Coreia do Sul teve golpes e ditaduras. Mas é uma coisa que eu tenho que estudar um pouquinho mais para fazer uma análise. Mas na verdade, esse livro aqui já me chama bastante atenção bem antes de a escritora ser laureada com o Prêmio Nobel. Pela sinopse ser bastante semelhante a um outro livro que eu li um tempo atrás chamado Amuleto, desse escritor aqui, o Roberto Bolanho.
Não confundir com Roberto Bolanhos, que é o criador do Chaves. Roberto Bolanho, ele foi um escritor chileno e ele tem obras muito conhecidas como 2666, Os Detetives Selvagens, que é considerado o principal romance escrito por ele. E ele também tem um livro chamado Amuleto, em que ele fala sobre o momento de crise política na década de 60 no México. Sobretudo, ele relata indiretamente um episódio que foi conhecido como o Acreditlatelolco. Episódio que ocorreu em 1968, às vésperas das Olimpíadas, que seriam sediadas no México, e contou com o exército mexicano invadindo a Universidade Nacional Autônoma do México e atirando contra os estudantes que estavam fazendo uma manifestação, um protesto contra as Olimpíadas e contra o governo do presidente Gustavo Dias Ordaz Bolanhos. Já fica uma outra indicação de leitura. Mas esse foi um dos motivos de eu me interessar por esse livro Atos Humanos. Já a terceira indicação de leitura da mesma autora é o livro Branco. Esse livro ele está diretamente relacionado com a produção do livro Atos Humanos. Em 2023, falei 2023, mas queria dizer 2013, quando a autora escreveu o primeiro rascunho de Atos Humanos, ela foi convidada por uma das suas editoras, Justina Naiba, acho que é assim que se fala, a fazer uma viagem de um semestre em Varsóvia, capital da Polônia. E assim ela viajou com seu filho, que na época tinha 14 anos de idade. Ao conhecer a cidade de perto, ela tomou contato com a história da cidade. E em 1944, a cidade foi destroçada pelos nazistas. Rancan afirma que, ao visitar o museu da cidade, ela se deparou com uma imagem aérea, feita por um avião do exército estadunidense, e que mostrava, aparentemente, a cidade coberta por neve, mas que, dando um zoom, era perceptível que, na verdade, se tratava das ruínas dos prédios da cidade, os escombros, né? E a autora refletiu sobre a reconstrução da cidade. Na verdade, aquele ambiente no qual ela estava viajando, era tudo recente, tudo novo, tudo após a Segunda Guerra Mundial. E que a cidade, na verdade, ela convivia com o fantasma de suas ruínas. Pegando como gancho isso, ela pensou em alguns aspectos familiares. Pois ela soube pela sua mãe que, na verdade, antes de ela nascer, sua mãe tinha dado luz a um bebê que morreu 2 horas depois do parto. E que seria sua irmã primogênita. Esse luto não só fez parte da vida da mãe de Rancan, assim como de Rancan, porque sua vida estava diretamente interligada àquele bebê que faleceu 2 horas depois do parto. Na verdade, se aquele bebê tivesse sobrevivido e crescido, talvez Rancan não existiria. E o termo que dá nome à obra, o livro branco, a cor branca, é muito presente na cultura sul-coreana, por representar não só a questão de limpeza, de pureza, mas também a noção de vida e morte. A cor branca ela representa tanto uma esperança de vida, assim como o luto. Então o livro ele basicamente acaba sendo uma experiência, por meio de diversos fragmentos contrafactuais que na verdade criam uma memória real sobre o desenvolvimento, o crescimento, a vida da irmã da autora, se de fato ela tivesse crescido. Além de utilizar a cor branca como uma alegoria entre vida e morte. Então é isso, pessoal. Essas foram as 3 indicações de leitura. Espero fazer uma resenha depois para cada livro, beleza? Agradeço pela atenção, muito obrigado e até a próxima.